Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser rápido e objetivo. Irmãos, estava lendo aqui Marcos 4,35. Vou tomar a leitura. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como também outros barcos também o acompanhavam. Ora, levantou-se um forte vendaval de vento sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Irmãos, aí com calma vocês podem entender. Irmãos, olha que interessante. Se você tomar a leitura de Marcos 4,35, percebe que Jesus, ele delibera uma ordem para os seus discípulos. E ele vai dizer assim: vamos passar para o outro lado. Percebe que a intenção de Jesus é atravessar um lago. Por quê? Porque do outro lado tem alguém que precisa de uma libertação. Percebe que Jesus falou assim: vamos passar para o outro lado. Percebe que o Senhor, ele quer chegar do outro lado. Agora a grande questão é: por que que Jesus quer ir para o outro lado? O que que tem do outro lado que está chamando a atenção de Jesus? Você só vai entender quando você lê Marcos capítulo número 5. Marcos relata que do outro lado tem um homem dominado por uma legião de demônios. Então percebe, se você tomar uma leitura, Marcos falou que ali em Decápolis, na região de Gerazenos, tem um homem dominado por uma legião. Então percebe que Jesus quer ir para lá para libertar aquele homem. Só que percebe o que está escrito agora na palavra. A partir do momento que Jesus fala assim: vamos passar para o outro lado, a Bíblia diz que ele entra no barco. Só que se levanta um vento muito forte. Agora a grande questão é: quem levanta esse vento? E por que esse vento se levantou? Sabe por quê? Porque percebe, Marcos falou que do outro lado tem um homem dominado por uma legião. Então percebe que Jesus quer chegar do outro lado para libertar aquele homem. Só que a Bíblia diz que surge um problema, um vento se levanta. Quem é que levanta esse vento? O diabo. Aí você fala assim para mim: prova na Bíblia que o diabo tem poder de mandar vento? Te provo. Se você tomar a leitura de Jó, a Bíblia diz que Deus permite Satanás tocar em tudo que Jó tem. E a Bíblia diz que os filhos de Jó morreu da seguinte maneira. A Bíblia diz que estavam na casa dos irmãos, um dos outros, fazendo um banquete. Levantou-se um forte vendaval de vento que bateu contra os quatro cantos da casa, e ela desabou sobre os filhos de Jó. Os filhos de Jó morreram esmagados através de um vento que o inimigo levanta. Então percebe que o inimigo tem poder de levantar vento. Só que uma coisa que eu achei interessante: percebe que o inimigo está tentando impedir o Senhor de chegar. Só que uma coisa que o diabo se esqueceu: Isaías 43:13, o Senhor disse: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Percebe que Deus fala: quem pode impedir o agir? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Pode perceber que o inimigo levanta vento, mas Jesus desembarca do outro lado, porque ninguém pode impedir o agir do Senhor. Eita glória! Aleluia a Deus! Agora uma coisa que eu achei interessante, segura isso aqui, pra você dar um glória a Deus. Irmão, isso aqui eu achei tremendo. Percebe o que está escrito na palavra? Eu falei: Deus, peraí, não entendi uma coisa. Na tua palavra diz que Jesus entra no barco com os discípulos. E está escrito assim agora: deixando a multidão, assim outros barcos também o acompanhavam. Ora, levantou-se forte vendaval de vento sobre o barco. Aí eu fiz uma pergunta, eu falei: Deus, não entendi uma coisa. Na tua palavra diz que tinha outros barcos ali que acompanhavam. Mas por que o vendaval se levantou sobre o barco? Percebe? Tinha outros barcos que acompanhavam. Plural. Está escrito barcos. Mas no momento que o vento se levanta sobre o barco. Singular. Eu fiz uma pergunta, eu falei: Deus, peraí. Se todos os barcos estavam ali, por que só um barco está sofrendo ataque? Não é todos que estão sofrendo ataque. Por quê? Presta atenção, irmão. Pelo amor de Deus, presta atenção agora. Eu vou repetir isso aqui para você poder entender. Olha o que Deus me fez entender. Segura isso aqui. Olha que tremendo. Percebe? A Bíblia diz que tinha outros barcos que acompanhavam. Só que percebe que o vendaval se levantou sobre o barco. Aí eu falei: Deus, não entendi. Se tem outros barcos que acompanham, por que só um barco está sofrendo ataque? Sabe o que Deus falou para mim? Porque o barco que o meu filho está com os discípulos. Os outros barcos, meu filho não está nos outros barcos. Meu filho está em um barco. Percebe? O barco que o meu filho está é o barco que sofre ataque. Os outros barcos não sofrem ataque porque minha presença não está nos outros barcos. Sabe o que significa isso? Quem não tem a presença não sofre o que você sofre, só sofre ataque quem tem a presença do Espírito Santo, filho. Eita glória! Eita Jesus! Você está entendendo? Porque tem pessoas que não passam o que você passa. Você está entendendo porque tem pessoas que não sofrem o que você sofre? Porque você tem o que eles não têm. Você tem a presença do Espírito Santo. Oh glória, aleluia! Eita glória a Deus, aleluia, oh glória, Jesus.
Irmãos, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte. Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Perceba um detalhe. Olha que tremendo, eu estava lendo esse texto, eu falei, Deus, eu entendi uma coisa. Por que na tua palavra fala que os outros barcos não estão sofrendo ataque? Pode perceber, a Bíblia fala, tinha outros barcos, mas o vendaval se levantou sobre o barco. Irmãos, presta atenção. Pelo amor de Deus, perceba um detalhe. Tinha barcos acompanhando, tinha. Só que percebe que a Bíblia diz, o vendaval se levantou sobre o barco. Não é todos os barcos que estão sofrendo ataque, só apenas um. O barco que Jesus está. Filho, o diabo não ataca qualquer um. Por isso tem pessoas que não passam o que você passa. Eu vou te provar que o diabo não ataca qualquer um. Vou te provar dentro da Bíblia. Se você der uma leitura de Apocalipse 12, a Bíblia diz que o dragão, ele foi batalhar com os descendentes da mulher e aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Percebe que Apocalipse 12 vai dizer que o dragão, ele luta contra aqueles que dão testemunho de Jesus e se mantêm fiéis. Então percebe que o inimigo só ataca quem se mantém fiel ao Senhor e dá testemunho de Jesus. Ele não ataca qualquer um. Pode perceber, os outros barcos não estão sofrendo um ataque que o barco que Jesus está passando ali. Por quê? Porque os outros barcos, filho, não estão com a presença de Deus. Não é todos os barcos que estão ali. Jesus só está em um barco. Então por isso que esse barco está sofrendo ataque. Você está entendendo por que você é atacado? Porque você tem o que os outros não têm. Nem todo mundo, filho, vai sentir o que você sente. Nem todo mundo vai sentir a aflição que você sente. Nem todo mundo vai sentir o impacto que você sente. Porque você tem a presença. Quem não tem, não passa por isso. Você está entendendo? Por que o diabo foi atacar Jesus no deserto? Percebe que a Bíblia diz, Jesus estava cheio do Espírito Santo e o tentador vem. O diabo só ataca quem tem presença. Tem uma frase que Billy Graham disse, que eu acho interessante. Ele falou assim, ladrões não roubam casas vazias. Se você não tivesse algo de valor, o diabo não estaria destacando. Isso é fato. Pode perceber. Agora uma coisa que eu achei interessante. Você vai ver que Jesus, ele está ali no temporal. E a Bíblia diz que Jesus, ele dorme. No momento temporal, a Bíblia diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. Então percebe. No momento da dificuldade, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Os discípulos foram até Jesus falando, mestre, não importa que morremos. A Bíblia diz que Jesus se levanta e disse para o vento, calma-te, e repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou. Olha que tremendo, perceba um detalhe. Irmão, isso aqui eu achei tremendo. Perceba um detalhe, Jesus estava dormindo, lá no fundo. Só que quando o vento se levanta, os discípulos, os 12, foram lá no fundo chamar Jesus. Agora interessante, só chamaram Jesus porque o negócio apertou. Só chamou Jesus porque o vento se levantou. Pode perceber, enquanto não tem vento, Jesus está lá no fundo, excluído, como última opção. Mas quando o vento se levanta, foram lá no fundo buscar o Senhor. As pessoas só buscam Deus quando o negócio aperta. Eu vou falar, Jesus. Pode perceber, filho, olha que tremendo isso aqui. Pode perceber, a Bíblia é clara em falar. Quando o vento se levanta, os discípulos foram lá no fundo buscar Jesus. Senhor, não importa que vamos morrer. Ou seja, só buscou a Jesus quando teve situação ali difícil. Quando o negócio apertou. O vento na Bíblia significa dificuldade. Só buscou a Deus quando teve dificuldade. Enquanto está tudo bem, não busca. Mas quando o negócio aperta, aí quer orar, aí quer buscar, aí quer fazer campanha, aí quer subir monte. Eu vou falar, Jesus. Tem pessoas que só buscam a Deus assim. Por isso, olha que tremendo. Quem levantou o vento? O inimigo. Quando o inimigo levanta o vento, os discípulos foram buscar quem? O Senhor. Filho, já parou para pensar? Por isso que Deus permite o inimigo se levantar, que é para você buscar ele. Eita glória. Porque, filho, se tudo for só águas tranquilas na tua vida, você não vai querer saber de buscar. Por isso que Deus permite o inimigo atacar. Por isso que Deus permite o negócio apertar, que é para você buscar ele. A Bíblia diz em Salmos, busque continuamente a presença do Senhor e a força do seu poder. A Bíblia manda você buscar Deus constantemente. Eita, não é só chegar no domingo, abrir a Bíblia na igreja. Não, abre a Bíblia na tua casa. Fala da palavra na tua casa. Ora na tua casa. Canta louvores na tua casa. Você é igreja. A Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você tem a oportunidade de fazer o culto todos os dias. Você não precisa só de domingo para poder ir na igreja abrir a Bíblia, não. Abre a Bíblia na tua casa. Fala da palavra na tua casa. Adora a Deus na tua casa. Você é a igreja, filho. Então percebe? Só buscou a Deus quando o negócio aperta. Irmãos, olha que tremendo isso. Quando o vento se levantou, os 12 foram lá no fundo correndo chamar Jesus. Senhor, vamos morrer, não importa. Aí Jesus vai lá e levanta e repreende o vento e o mar. E tudo fica calmo. Percebe? Quando Jesus falou assim, aquieta-te, tudo se acalmou. Jesus repreendeu o vento do diabo.
Aquele vento era do diabo, só que Jesus se levantou para repreender. A Bíblia diz que Jesus foi manifestado para desfazer toda a obra do maligno. Ou seja, tudo que o diabo faz, no nome de Jesus, é desfeito. Eita glória! Aleluia, Jesus! Você está entendendo? Porque a Bíblia fala que Jesus, ele foi manifestado para desfazer toda a obra do maligno. Essa é a intenção de Jesus. É desfazer tudo que o inimigo faz. Você está entendendo, filho? E no nome de Jesus há poder. Jesus falou, no meu nome vocês vão expulsar demônio. No meu nome vão curar os enfermos. No meu nome vocês vão ressuscitar mortos. Em meu nome. No nome de Jesus. Olha que tremendo. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.